Olá, povo de Deus! Nesse dia 14 de dezembro de 2022, vamos dar continuidade ao livro de Josué, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15, que está escrito assim na palavra de Deus. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrebaldes para seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força era. Então era. Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse? E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Glórias ao nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Josué dá a Calebe em herança Hebrom. Esse capítulo fala, né, que o Senhor ali tinha prometido aquela terra a Calebe. E tinha prometido ainda quando Moisés estava vivo. E a Bíblia diz que ali
ele diz assim, que da idade de 40 anos, quando o Senhor ali, né, através de Moisés, servo do Senhor, envia ele até Cades Barneia para espiar a terra. E ele trouxe resposta da forma que sentia o coração dele. E os irmãos dele que subiram com ele fizeram derreter o coração do povo. Mas ele perseverou em seguir ao Senhor. Quantas vezes na nossa vida não é assim? Quantas vezes nós vamos ter que nos deparar com boas notícias e notícias ruins? Mas nós, como servos do Senhor, nós não podemos parar na nossa caminhada, independente da notícia que vem até a nós. É tão difícil porque o lado carnal, muitas vezes, quer parar, quer sofrer aquele momento, quer afadigar, quer descansar. Mas quando nós vemos a palavra do Senhor aqui, ele dizendo que depois de 40 anos que Deus prometeu para ele, 40 anos o Senhor falou que a terra seria dele. E por 40 anos ele perseverou. E muitas vezes, o que acontece? A gente não tem paciência de esperar a vitória. A gente não tem paciência de esperar aquilo que Deus prometeu, a gente quer para ontem. E nós não conseguimos aguardar. A ansiedade muitas vezes fala mais alto dentro do nosso coração. Eu não sei por que o Senhor está me levando para este lado nesta palavra do dia, mas o Senhor me toca a dizer para você: aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. A diferença aqui que a palavra diz sobre Caleb, a diferença que teve na vida dele, foi ele servir ao Senhor e prosseguir no Senhor. Uns olharam, se escandalizaram. Uns olharam e falaram: não, aquela terra ali é uma terra que tem uns homens ali perigosos. Aquela terra ali é complicada. Mas ele não, ele falou: não, o Senhor falou que vai me dar, então o Senhor vai me dar. E se o Senhor vai me dar, não me importa. Hoje eu estou com a idade de 80 anos e eu vou batalhar, vou guerrear, porque eu me sinto com a mesma força. A diferença que existe na vida de um servo de Deus é independente da idade que esse servo de Deus tem, a força ela provém de Deus quando nós somos fiéis ao Senhor. A força não provém do nosso braço forte. E eu vejo aqui, essa palavra que enche o meu coração de saber que uma promessa que foi feita 40 anos antes, 40 anos depois se cumpriu, mas aquele homem, ele continuou com aquela fé inabalável, ele continuou com aquela confiança inabalável. Eu pergunto para você, como está o teu coração diante do Senhor? Você está mantendo a tua fé inabalável? Você está confiando verdadeiramente? Continua com a mesma posição? Porque muitas vezes nós olhamos e vemos as pessoas mudando muitas vezes. Uma hora está de um jeito, outra hora está de um jeito, uma hora está acreditando, outra hora está desacreditando. Não, o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser positivos, que nós venhamos ter firme certeza e convicção daquilo que nós estamos esperando. Então, em nome do Senhor Jesus, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou para você, não importa o tempo que passe, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós podemos mudar, portanto que Caleb fala aqui: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, mas teve uns que subiram comigo e já derreteram o coração e fizeram derreter o coração do povo. Então, a positividade daquilo que a gente acredita, nós não podemos deixar a nossa fé oscilar. Nós não podemos desfalecer. Aquele povo que fez derreter o coração, veio com negatividade, desceu com negatividade. Mas Caleb desceu positivamente, sabendo que quem estava prometendo era o Deus de Israel. E se o Deus de Israel promete, nós devemos confiar e esperar.
Mas você está disposto a esperar a tua vitória? Você está disposto a continuar na tua posição para esperar a tua bênção? O tempo que o Senhor vai te dar a sua herdade, o tempo que o Senhor vai te usar, o tempo que o Senhor vai cumprir sobre a tua vida aquilo que você tem esperado. Confia somente. Persevera somente, não desiste. Portanto, que a palavra de Deus... Ela diz assim no versículo 13, e Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Talvez você esteja passando uma turbulência muito grande. A palavra de Deus diz que Calebe, ele recebeu a vitória porque ele perseverara em seguir aos Deus de Israel. Sabe o que eu compreendo com esta palavra? Que Deus não abençoa se a pessoa estiver indecisa. Deus não abençoa se a pessoa estiver com duplo ânimo. Deus não abençoa se a pessoa tiver dúvida de que Ele falou e vai cumprir. Deus não abençoa se a pessoa ficar indo e voltando e não tomar uma posição diante dele. Então, em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Para de ter dúvida no teu coração, pare de duvidar. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Quantas vezes você vai ficar caminhando de um lado para o outro, pensando, mas aonde vai cumprir a minha promessa? Para começar, para cumprir a sua promessa, para de andar de um lado para o outro. Pare e ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele falará contigo, a voz do Senhor é inconfundível. E o Senhor não deixará dúvida no teu coração. Olhe para Calebe, olhe para essa palavra, que se passou 40 anos, mas a bênção de Calebe chegou. E não importa quanto tempo vai passar, quantos anos vão passar, se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, porque grande é o Senhor e muito fiel. A palavra do Senhor diz que grande é a fidelidade do nosso Deus. E Ele não vai se esquecer de você. Porquanto você continuará na posição, porquanto você não se esquecerá do Senhor teu Deus, e certamente Ele te dará vitória. Porque eu digo uma coisa para você, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a obra dele. Deus tem compromisso com aquele que se importa com a obra do Senhor. E esse certamente o Senhor vai abençoar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Tenha um dia de bênção, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.